Graça e paz, irmãos e irmãs. É com grande alegria no coração que eu venho mais um domingo pela manhã para esse estudo bíblico. Lembrando que nós estamos no livro de 1 Crônicas, onde nós estamos estudando nesses últimos meses aí a história do rei Davi, na visão do cronista. E essa história ela é sempre voltada para a formação do caráter espiritual, do levantar a moral, de formar a identidade do povo de Israel após o exílio, aqueles que estavam voltando. Porque os irmãos sabem que na Babilônia eles se misturaram, Se misturaram a cultura, misturaram o culto, Então, assim, alguns se mantiveram ainda fiéis a Deus, mas outros tinham se perdido. E esses que estavam voltando para Jerusalém, onde Neemias e Esdras já tinham reconstruído o muro, Nós vemos que na Bíblia são divididos em 4 partes ou 4 livros, Mas se você examinar os textos ou fizer uma busca rápida no Google, você vai ver que na realidade é um texto só que ele foi dividido para melhor estudo, melhor didática, conveniência humana, Mas estamos aí. Acredito que vocês estão bem, E que no estudo de hoje nós vamos observar e ler, Com muita clareza o que está na Bíblia. E estamos no capítulo 26 e 27. Esses 2 capítulos, eles são bastante interessantes no ponto de vista que nós vamos ver como é que a administração de Davi com relação ao seu reino, Então, nesses 2 capítulos, nós vamos ver lá a administração das coisas religiosas, no capítulo 26, e a administração das coisas civis ou sociais, no capítulo 27, ok? E depois a gente vai pegar um exemplo onde vamos estudar ou vamos entender um pouco mais sobre a personalidade de um dos conselheiros de Davi, o principal ao meu ponto de vista. Então, vamos começar lá no capítulo 26, vou recapitular um pouquinho o que a gente veio fazendo até agora, Então a gente veio do capítulo 23 ao 27, onde nós estamos colocando relacionando, os assuntos gerais e o serviço no culto ao Senhor. Esse objetivo do cronista em estabelecer o culto, ele é muito latente, ele é muito forte na questão do livro de Crônicas. Por que isso? Porque o cronista ele tentava dar uma nova ressignificação para aquilo que o povo tinha que fazer, mas baseado numa pessoa que para ele, cronista, era o melhor, que foi o melhor de todos os reis que Israel já tivera, Então ele teve que pegar aquele que começou a organizar o culto ao Senhor após Moisés. Moisés, você sabe que ele fez o tabernáculo segundo as ordenanças de Deus, e esse tabernáculo ele era móvel, ele se movimentava. E quando ele se movimentava, Deus movimentava também, Então era Deus movimentava e depois o tabernáculo ia atrás. Ok. Já na questão de Davi estabelece um culto fixo, um culto num lugar fixo. Então Deus estaria presente com o povo continuamente, Então não haveria muitas mudanças de lugar. E para isso precisava de uma organização muito forte naquela época de Davi. E como também precisava no pós-exílico, quando foi escrito Crônicas com esse objetivo. Então, irmãos, se vocês repararem bem nisso, vamos tratar de questões que muitas vezes parecem lá do passado, mas era muito presente para aquelas pessoas e é mais presente ainda para nós hoje, Então, desses 4 capítulos, 23, 24, 25, 26, 27, 5 capítulos, nós vemos esses assuntos, E eles são tratados como
turnos e funções, onde os levitas, no capítulo 23, assumem essa posição. Depois vamos ver no capítulo 24 o turno dos sacerdotes. Aí dos cantores no 25, os porteiros e os guardas do tesouro é o que nós vamos ver hoje, juntamente com oficiais e juízes. E no 27, né, nós vemos aí os turnos dos chefes das tribos e a administração das possessões de Davi. Então, irmãos, vamos caminhando aqui, que Davi merece nossa admiração pelo seu talento administrativo e pela sua capacidade de gestão, né? Então nós vemos muito forte isso, né? O cronista traz com muito ímpeto isso ao seu texto, né? E ele, de maneira sábia, coloca bem as palavras, exaltando o caráter de Davi e trazendo à memória aquilo que realmente é importante para o povo como identidade soberana de Deus sobre a vida deles. Ok, então a administração das coisas religiosas no capítulo 26. Eu gostaria de destacar aqui algumas situações, certo? A primeira mostra o zelo especial de Davi quanto às questões sacras relativas ao culto ao Senhor e os seus ministros, né? Então, nós, na leitura do capítulo, nós vamos ver aqui a divisão, né, desses turnos, né? E esses turnos, eles eram pessoas que Davi tinha extrema confiança. Eram pessoas que Davi podia confiar e contar e que eles iam corresponder, né? Mais adiante nós vamos falar sobre o que isso é na vida da igreja hoje, né? Outra questão também é que todo o reinado de Davi, ele nunca negligenciou, né, o culto ao Senhor, né? Então ele colocava Deus em primeiro lugar e o culto divino também em primeiro lugar. Então nós vemos em toda a trajetória aqui que Davi, antes de fazer qualquer coisa, consultava Deus. Antes de fazer qualquer coisa, ele lia os escritos dos antigos, né, para ver como é que foi feito, como é que Deus tinha ordenado. Então ele era um estudioso da lei. E depois nós vemos também que ele era ele era responsável pela introdução do povo ao culto fixo. Nós vemos lá na comparação com o tabernáculo de Moisés, nós vemos uma grande diferença. Lá, só o sumo sacerdote entrava no tabernáculo. Aqui, já no culto, com relação a Davi introduz outras pessoas, introduz os levitas, introduz algumas tribos que teriam que ajudar, né, não somente a tribo de Levi, mas ele incrementa com outros que ajudam de uma outra forma, mas a tribo de Levi ficou responsável pelo templo. E nós vamos ver aqui na questão do capítulo, do versículo 1 até o 11, né, a questão dos porteiros, né? Essa é uma questão muito importante, porque os porteiros, eles, apesar de serem pessoas de muita responsabilidade, eles cuidavam de uma parte muito interessante na questão da casa de Deus. Então as funções eram diversas na questão, né? Então a organização era completa tanto no aspecto religioso quanto no aspecto civil e social. A primeira função que aparece, né, nesse texto de 1 Crônicas 26, no capítulo 26, é a função de tesoureiro. E essa função de tesoureiro na casa de Deus, no versículo 27, e eu gostaria de ler com os irmãos o capítulo 26, versículo 27, que ele fala assim: dos despojos das guerras, as dedicadas para a conservação da casa do Senhor. Então, essa conservação da casa do Senhor, né, se você for procurar lá no hebraico, né, você vai ver que é asumpim, que significa armazéns. Então, toda essa questão
da manutenção da casa de Deus, essa questão da manutenção do culto, né, fazendo o link com o que eu estava falando, ela vai em função de como era feito esta administração, né? Então essa administração ela vinha como cobrança de impostos, pessoas que guardavam os seus despojos de guerra e pagavam tributos, como dízimos, ofertas alçadas, resgate de todos os primogênitos, né, que está lá na lei de Moisés, oferta dos dias festivos e tudo mais. O importante destacar aqui, irmãos, que se você ler o texto, você vai ver vários nomes ali, várias pessoas responsáveis, né, e não é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo aqui é trazer para você informações que você possa compreender o texto bíblico, né? Então aqui nós vemos que o maior destes contribuintes, o maior deles, e que o cronista assim deixa como no ar, né, era Davi. Porque Davi tinha vencido 8 inimigos dele. E imagine a quantidade de despojos, imagine a quantidade de coisas, de objetos, utensílios que ele não tinha resgatado ou despojado dos seus inimigos. E ele praticamente deixava tudo nesta casa, que era uma casa, né, que eles colocavam casa do Senhor, mas na tradução, se você for trazer para a tradução original do hebraico para o nosso português, é um armazém. É o armazém do Senhor, aonde guardavam todos. Agora a gente imagine um barracão muito grande, mais de 5.000 metros quadrados, e aonde é guardado todos os despojos, armas, ouro, moedas, utensílios de templos pagãos. Imagina um armazém onde guardado todos esses utensílios, como se fosse um museu. Então imagina essa questão, e Davi deixava tudo ali. Por quê? Porque aquilo ali vai ser usado na frente, mais adiante, com Salomão, para a construção do templo e os demais utensílios. Então assim, todos contribuíam, porque você vai ver aqui mais adiante, no texto bíblico, você vai ver que ali todos eram guerreiros, todos tinham a sua função na guerra, e quando voltavam da guerra, entregavam parte dos seus despojos à casa de Deus, ao armazém de Deus, para diversas coisas, para a manutenção da casa, do templo, que é diferente do armazém, para a manutenção da monarquia davídica, né, que quem estava no palácio basicamente não trabalhava, tinha os seus afazeres dentro do palácio, mas tinha a família real que não trabalhava. E também para a manutenção do povo, né? Então algumas regalias, alguns regalos, né, alguns presentes o rei dava ao povo ou repartia, para que ninguém passasse fome, para que ninguém passasse necessidade. Avançando aqui, então, em seguida, os servidores para o trabalho, né, externos, cabia-lhes fiscalizar os negócios de Deus e do rei, de maneira que a sua cooperação fosse válida em todo o tempo, né? Então essas pessoas que estavam descritas aqui no capítulo 26, do versículo 20 até o versículo 28, ele vai descrever essas pessoas que cuidavam do armazém de Deus. Vemos aqui também, no capítulo 27, né? Isso eu estou passando assim para que os irmãos possam ir lendo o texto bíblico, que é muito importante, né? No capítulo 27 nós vamos ver as questões da administração civil. Então no capítulo 27 eu já gostaria de ler o versículo 1, juntamente com os irmãos. São estes os filhos de Israel segundo o seu número, os chefes das casas e dos capitães de milhares e de centenas, com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios dos turnos, que trabalhavam e saíam de mês em mês durante o ano, cada turno de 20
de 24 mil, né? De 24 mil, certo? Então, Davi tinha aproximadamente no seu exército, né? Só fazendo uma conta aqui muito rápida, sabendo que um turno é um mês, né? Então, para nós hoje teríamos 12 meses, né? E esses 12 meses com vezes 24 daria 280 mil guerreiros treinados e preparados para a batalha. Era um exército extraordinário. A organização que Davi tinha sobre o exército, né, era uma organização muito forte, né? Então, assim, ele constituiu no exército dele líderes das tribos, né? E essas tribos, né, eram comandadas por pessoas que estavam encabeçando elas, que daí você continuando lendo o texto bíblico, você vai ver quem encabeçava cada tribo, ou cada companhia, né? Eu chamaria de legião. Na realidade, nós temos uma ideia de legião, né? E legião significa muitos soldados, muitas pessoas, certo? Então, em cada época da história, sempre teve um número X de soldados numa legião. Para os romanos, até 6 mil, né? Numa época, na República, foi 2 mil, e depois, já no Império, até 6 mil soldados compunham uma legião. Daqui, para Davi, uma legião era 24 mil homens, né? E dessa legião saíam os regimentos, né? Os regimentos compunham 1.000 homens, como está no versículo 1. E desses regimentos saíam as companhias, que compunham 100 homens. E cada companhia tinha o seu capitão, que comandava os 100 homens. Então aqui, quando você vê no texto bíblico escrito capitão, ele comandava 100 homens, né? Então, assim, é bacana essa divisão do exército de Davi, porque é imperceptível muitas vezes como é que o povo de Deus, o Estado de Israel, o Judá, era composto o seu exército, né? Muitas vezes se lê as batalhas na Bíblia, mas não sabia como se organizava, então eles se organizavam dessa forma, né? Agora imagine um filme onde você vê uma legião de soldados, tudo organizadinho, bonitinho e tal, é mais ou menos assim. Então nós vemos aqui nos versículos do 1 ao 15, essa distribuição, né, militar, do serviço militar, que era tão cuidadosamente organizado quanto o eclesiástico. Tá? Então, assim, nós saímos da questão religiosa, da organização religiosa, da administração religiosa, e fomos para a administração militar. Uma e a outra são a mesma organização, né? Com pessoas diferentes, é claro, né? Mas tem a mesma estrutura, certo? E depois nós vamos aqui no capítulo 27, versículo 16 a 24, nós vemos os líderes das tribos, né? Então, assim, para cada tribo era indicado um líder de família. Esses homens são os respeitados de cada tribo, né? Então aqui o texto vai falar do versículo 16 ao versículo 24, que era mais ou menos aquelas pessoas que Davi confiava em cuidar da tribo, ou era o mais antigo, né? Ou particularmente era aquele que ele tinha certeza que ia cumprir as suas ordens. Depois aqui no versículo 25 a 31, do capítulo 27, nós vamos ver ali os funcionários do rei. Esses homens eram responsáveis por todos os assuntos da agricultura, pecuária, todos tinham que pagar tributos aos cofres, né? Tinham que entregar aos armazéns de Deus uma parte da sua colheita, dos seus rendimentos, né? Então a gente vê essas questões aí, essas pessoas, né? E por último, eu gostaria bem de destacar que são os conselheiros do rei, que é do capítulo 27, versículo 32 até 34, que esses eu vou ler com os irmãos. Jonatas, tio de Davi, era do conselheiro, homem sábio e escriba. Jeiel, filho de Ramoni, atendia os filhos do rei. Aitofel era do conselho do rei. Uzai, o arquita, amigo do rei. Aitofel sucedera Joiada, filho de Benaia e Biatar.
e Joabe era comandante do exército do rei. Essa lista, né, de conselheiros mais próximos, né, que ali são os conselheiros que estavam ali no chamado Ministério do Governo, né? Então, assim, quando há uma reunião do alto escalão no nosso governo brasileiro, era como se Davi tivesse esse alto escalão, né, o primeiro escalão junto dele, que é onde eles consultavam em várias linhas, né? Nós vemos ali que Davi tinha um escriba e um sábio, que era a pessoa que entendia da lei, né, que entendia dos ordenamentos de Deus e depois de Moisés, né? Ele tinha ali uns outros conselheiros que de assuntos gerais, né? Tinha os amigos, né? Tinha um amigo, que é aquele amigo que quando você vai pedir um conselho para ele, né? Ele tá ali pronto para te dar um conselho, aquele amigo que muitas vezes te faz pensar de uma outra forma, que te traz uma visão que você não teve. Isso foi muito importante no reinado de Davi. E o comandante do exército. Esse comandante do exército, ele, digamos assim, ele era Joabe. Joabe, ele era uma pessoa de extrema, né? Primeiramente, Joabe ele era sobrinho de Davi, filha de Zeruia. Ela era irmã de Davi, né? Então ele era comandante do exército. Ele tinha muitas habilidades em comandar as tropas, era notável, né? A habilidade dele comandar as tropas de Israel, os 288 mil homens prontos para a guerra, era tremenda. Além da destreza, ele era também muito temente ao Senhor. Então, antes de qualquer movimento que ele ia fazer com as tropas, mesmo com a ordem de Davi, ele ia e consultava o Senhor. Ele ia buscar a orientação do Senhor, como fazer, né? Muitas vezes isso você não consegue entender no texto bíblico de forma clara, mas você vai ver várias passagens onde Joabe, principalmente em Reis e Samuel, você vai ver muitas passagens de Joabe se movimentando, né? E por último, ele tinha uma mistura, né? Ele tinha uma mistura muito peculiar. Ele era muito impetuoso e impiedoso, né? Nós vemos isso lá quando ele foi para matar Absalão, né? Absalão não aparece aqui, vai aparecer de uma outra forma aqui no texto, no livro de Crônicas, mas se você ler Reis e Samuel, você vai ver qual o fim de Absalão e nas mãos de quem teve esse fim, né? Foi de Joabe. Então nós temos essas características negativas dele, também temos as positivas, que é o que se destaca no texto de Crônicas. Ele era um grande guerreiro, um bom estrategista e fiel ao Senhor. Então Davi, ele tinha ao seu entorno mais próximo aquelas pessoas que ele poderia confiar, né? Poderia trazer a tarefa e essas pessoas iam cumprir fielmente. Irmãos, me delonguei demais nessa aula e que Deus abençoe a sua vida e até o próximo domingo.